Gente, eu me chamo Brunelle. Criei esse canal com o intuito de dividir com vocês algumas informações que eu venho aprendendo todos os dias estudando para concursos. E aí, não apenas para concursos, mas você que está em escola ainda, você pode também conhecer nosso canal e ver algumas dicas simples para você entender de uma forma bem fácil o que eu, pelo menos, tô falando por mim, eu acho que deve ter mais pessoas nessas condições, que na escola eu achava um horror, eu achava um monstro, e aí eu tinha muita cisma com matemática, tudo na faculdade, tudo com relação a números. Caiu um número, caiu uma letrinha misturada com o número, já tava fugindo. Tá um sonzinho aqui no fundo, porque meu vizinho, tá ouvindo a musiquinha dele, todo dia assim, então eu tenho que começar algum dia, então tô começando agora. Então ignorem a música de fundo, por favor, e foquem no que eu vou ensinar. Fechei a porta, fechei a janela, mas ainda dá pra ouvir um pouco do som do vizinho. Eu espero que isso não atrapalhe. Bom, vamos começar com os conceitos básicos de raciocínio lógico e entender o que é lógica proposicional. Vamos começar pela base mesmo. Lógica proposicional surgiu com Aristóteles e o conceito dele é entender como o ser humano convence o outro. A lógica proposicional também tem outros nomes que podem surgir como sinônimos dela. Trata também lógica aristotélica, que é o mesmo que lógica proposicional. Pode encontrar também lógica formal. Se você está estudando para concurso, todos esses nomes podem surgir e significam apenas esse aqui: lógica proposicional. Lógica aristotélica, lógica formal, lógica clássica. Lógica bivalente. E o som continua, mas concentre aqui. Lógica bivalente. Você pode encontrar questões com esses nomes aqui e tudo é equivalente à lógica proposicional, ok? Que isso fique claro, vamos entender o que é uma proposição. Proposição nada mais é do que uma sentença declarativa. Então, você coloca aí, proposição é igual a sentença declarativa. Ok? Ou seja, é uma informação. E essa informação tem que ser completa. É uma informação completa. E além de ser uma sentença declarativa, uma informação completa, ela precisa ser verdadeira ou falsa. E aí, chegando aqui, verdadeira ou falsa, a gente vai para alguns princípios. O princípio do terceiro excluído. O que é que diz esse conceito, esse princípio? A proposição deve ser verdadeira. Aqui, a proposição deve ser verdadeira ou falsa, não havendo outra possibilidade. Então, princípio do terceiro excluído: ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira opção. Que isso fique bem claro. Ou é verdadeira ou é falsa. E o outro princípio é a da não contradição. Princípio da não contradição. O princípio da não contradição fala o seguinte: uma sentença, lembra, proposição é sentença. Uma sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, aí há uma contradição, porque não há essa possibilidade. Então, que fiquem claros os dois princípios principais da lógica proposicional. Do terceiro excluído, porque só pode ser verdadeira ou falso. E da não contradição, porque não pode ter uma contradição aqui, falando que uma sentença, ou seja, que uma preposição, né? Preposição já é português,
que uma preposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E isso vai estar entrando em contradição. Não pode. Fere o princípio. Olha só, gente, eu já adiantei aqui, já escrevi quando não vai ser uma proposição. Não vai ser uma proposição quando a frase for interrogativa, né? Que horas você vem? Quando for exclamativa, bom dia. Sinal de exclamação, não vai ser uma proposição. Quando for imperativa, e aí imperativa indica o quê? Indica a ordem. Vai estudar, não é uma proposição. Quando tiver um sentido de ordem, não vai ser proposição. Sentenças abertas. As sentenças abertas são divididas em português e matemática. Português, quando vier na frase as palavras ele, ela, aquele ou aquela, não vai ser uma proposição. E na parte de matemática, quando vier na frase x ou y. Só que aí há uma exceção. Mesmo vindo na frase x ou y, se elas vierem acompanhadas dessas aqui, se então é um conectivo que a gente vai estudar depois. Se então. A gente também vai estudar depois sobre o todo, nenhum, algo. Isso mais pra frente. Mas eu vou focar só aqui. Decorem isso como uma exceção das sentenças abertas. Se a frase vier se então, se, vamos ler certinho aqui, né? Se x mais 2 é igual a 5, então x é menor que 4. Tá vendo aqui? Eu já até circulei o se, então, se x, então x. Ou seja, essa frase é uma exceção e apesar de ter o x dentro dela, ela é uma proposição. Paradoxos, paradoxos, paradoxos. Eu não escrevi ainda, mas quando não são proposição, aí eu vou colocar aqui 5.1. Não são proposição, se ao mesmo tempo a gente vai lembrar um pouco do princípio. Se ao mesmo tempo for verdadeira e falsa. Lembra do princípio da não contradição? Então, a gente pode encaixar isso num paradoxo. Se ela for verdadeira e falsa, não é uma proposição. Ela fere o princípio da contradição, entra aqui no paradoxo. Paradoxo, quase não sai. E não é uma proposição. 5.2. Ela é um paradoxo também se for uma situação sem solução. Se for uma situação sem solução. É um paradoxo e não é uma proposição. Quero também, antes de passar para o próximo assunto, explicar que a proposição ela pode ser simples ou composta. Deixa eu colocar aqui. Proposição pode ser simples ou composta. Proposição simples tem apenas uma proposição. Proposição composta tem mais de um verbo, dois ou mais verbos, ou dois ou mais proposições, né? Verbos. Vou botar verbos para você não confundir. Dois ou mais verbos. E aí eu quero dar uma dica aqui. Que tem duas palavras que elas anulam um verbo. A palavra para e a palavra que. Elas vão anular o verbo. Então, mesmo que numa frase venha eu estava torcendo para ir ao parque. E é um verbo, certo? Só que veja que aqui tá a palavrinha para. Então, na lógica proposicional, esse para aqui tá anulando o verbo. Então, já deixa de ser uma proposição. O verbo torcer. Eu estava torcendo. Então, apesar de ter o verbo torcer aqui, o verbo ir aqui, dois verbos que entrariam na proporção composta, não entra porque o para
está anulando o verbo ir. E aí ela se torna uma proposição simples, ok? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Eu sei que eu já corrigi aí na edição, mas lembrando aqui, torcendo. No próximo vídeo eu trago um outro assunto com uma dica bem simples. Se vocês quiserem deixar no comentário algum assunto que você tenha dificuldade, aí eu busco um meio de entender e passar para você da forma mais simples possível. Um beijo, fiquem com Deus.